A nossa convidada de hoje é a jornalista Vicky Seridono, conhecida nas redes sociais por dar dicas de beleza, moda e maquiagem. Ela mora aqui em Londres desde 2013. E como será que é o trabalho de uma influencer que tem parte da sua audiência num país, mas mora em outro? É sobre isso que eu vou falar com a Vicky hoje. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. Eu estava olhando umas entrevistas suas de antigamente, quando você chegou em Londres, e a sua primeira ideia era ficar aqui por 2 anos. Isso não aconteceu, a gente já está em 2021. O que te levou aí ficando aqui na cidade? Então, é muito engraçado, né? Porque a verdade é que nem eu, nem meu marido tínhamos nenhum plano, nenhuma pretensão de voltar. Na verdade, eu mudei, a gente se mudou porque ele foi fazer um mestrado. E o mestrado dura 2 anos, mas a gente não tinha nenhum plano de voltar para o Brasil, assim, a nossa vontade era continuar em Londres. Mas as pessoas acham muito estranho quando você está fazendo uma mudança, né, sei lá, mudando de país, e aí elas falam, mas quanto tempo você vai ficar? E você fala, não sei. Então a gente começou a falar, 2 anos, porque era mais fácil, sabe? E aí a gente falava, a gente vai ficar 2 anos, mestrado e tal. Juro, simplesmente porque se você responde, sei lá, a gente vai ficando, as pessoas não conseguiram entender muito bem. E o meu trabalho é muito flexível, né? Então, para mim, assim, eu não tinha nada que me obrigasse a estar num lugar ou estar no outro. E aí o meu marido fez um mestrado e aí começou a trabalhar em Londres e nós dois temos passaporte italiano, cada um por conta própria da sua própria família, então isso também facilita bastante, né? Eu acho que tem essa questão de passaporte que quando você não tem o passaporte também você não pode decidir ir ficando. E aí foi isso, então em julho faz 8 anos que a gente mora em Londres. Muito bem. E foi difícil se adaptar a essa rotina, assim, de ser dona de casa? Aqui em Londres as coisas são diferentes do que no Brasil, né? Então, como é que você achou essa adaptação? É bem diferente. Assim, a gente, eu e meu marido, a gente está juntos faz 15 anos. Quando a gente mudou, a gente já era casado há 2 e a gente ainda começou a morar junto antes de casar. Então, a gente já tinha essa nossa rotina entre nós, né, morando juntos e tal, super bem organizada, que eu acho que tem muita gente que muda de país quando é casal e também pela primeira vez vai morar junto, né, acho que é bem mais desafiador. E a gente nunca, na verdade, mesmo em São Paulo, morando em São Paulo na nossa vida antes de Londres, a gente não tinha tanta ajuda que nem como no Brasil costuma acontecer. A gente morava num apartamento super pequeno, então a gente já era bem hands-on, assim. E então isso em Londres é óbvio que é mais, né, mais coisa, mas a gente conseguiu se adaptar. E aí tem o detalhe curioso que quando a gente se mudou, de cara, assim, eu já comecei a viajar muito a trabalho. Porque o meu trabalho, né, eu sou jornalista de beleza, na época eu era editora de beleza da Vogue quando eu me mudei, e tem muita viagem de trabalho, assim, muita press trip nesse mundo da beleza, que quando eu estava no Brasil era muito mais difícil, porque essas viagens são assim, 2 dias na Europa, você vai papum. Quando você está no Brasil para fazer esse move é complicado, né? Mas eu estando em Londres era super fácil. Então, entre as press trips, os fashion weeks e viagens de volta para o Brasil a trabalho também, porque o meu trabalho majoritariamente no Brasil, ainda hoje, especialmente na época que eu mudei, né, com o meu blog e tal. Então, eu já comecei de cara a viajar pra caramba. Então, o meu marido que ficava muito mais em Londres... Ele é o dono da casa. Totalmente. Ele é aquela pessoa que, sabe, assim, não, eu tenho esse método e o meu método é melhor, deixa que eu faço. Então, tá bom. Sempre que eu acho que eu sou essa pessoa. É bem conveniente você ser o outro, mas é claro que a gente tem um esquema entre a gente, né? Eu não fico largando as coisas e falo, ele faz. Mas, assim, se você fala assim, põe a roupa na máquina para lavar, eu vou ficar meio perdida, assim, fato. Sim, olha só. A parte de louça e tal, eu super ajudo. Ele sempre cozinhou, era ele que cozinhava. Eu gosto de cozinhar, assim, eu sei cozinhar, mas era sempre ele.
E aí, na pandemia, quarentena, tal, daí que eu comecei a cozinhar mais. Porque Muito daí eu bem. também comecei a ficar em casa, né? Então, isso foi uma coisa bem diferente para mim. É. Mas quando você veio morar aqui, o seu trabalho, você já falou, né? Você estava aqui mais perto da Europa, né? Na Europa, então era fácil de você fazer esse trabalho para Vogue no Brasil. O que que você achou de diferente, além da questão da viagem, do seu trabalho aqui? O contato com essas marcas internacionais, o contato mais fácil com pessoas, né? Com maquiadores e outros jornalistas, outros influencers. Como foi? Para você foi um super upgrade, né? Assim, eu acho, na carreira. Para mim foi uma experiência extremamente rica e valiosa, porque e muito interessante, assim, foi bem desafiador, na verdade, mas foi um desafio que eu amei ter vivido, porque no Brasil, eu sou jornalista de beleza, né, meu trabalho nesse mesmo universo faz 15 anos já. Uhum. E então, quando eu me mudei, eu já assim, no Brasil eu era muito estabelecida, eu já tinha contato assim com todo mundo, porque como eu comecei muito cedo, eu fui meio que crescendo junto também, sabe? Então, assim, contato com as marcas, contato com os outros jornalistas, eu já conhecia todo mundo, e eu era editora de beleza da Vogue, que é meio que assim, o cargo, né, mais legal que você pode ter nesse industry no Brasil. Uhum. Então, para mim, as coisas eram muito assim, as coisas chegavam para mim, né? Óbvio que Sei. era um bastante trabalho, mas era uma dinâmica ali onde eu estava muito bem colocada e bem estabelecida. Quando eu mudei para Londres, assim, a conexão entre as marcas e as equipes entre Brasil e Londres é inexistente. Mesmo a Vogue, as Vogues, assim, historicamente, elas nunca. É muito mercado local. Então, assim, Uhum. você tem, sei lá, eu não conhecia, nunca tinha sido apresentada, não tinha nenhum contato com a minha par, né, que a editora de beleza da Vogue UK. Uhum. Então, eu fui construindo a minha rede do zero mesmo, assim, eu assinei um site que chama Fashion Monitor, que até é super caro, assim, normalmente as empresas têm, porque é bom para você conseguir o contato de todo mundo. Se você digita lá a marca que você quer, e aí você vem quem é o PR, quem é a agência, os e-mails, o contato, e para agências e marcas também, você põe lá, sei lá, quero falar com a editora de beleza da Vogue, essa pessoa tá aqui o contato e tal. Ah, que Então, bacana. eu me cadastrei por conta própria nisso e Uhum. comecei a mandar e-mail e me apresentar para todo mundo, tipo, me mudei e tal. Eu acho que eu conheci, assim, duas PRs de uma agência que eu tinha feito um trabalho com eles quando eu ainda morava no Brasil, por causa da Unilever, e Uhum. só. E então, foi muito legal, assim, porque era como se eu estivesse começando de novo, Sim. e colocou em perspectiva, assim, me fez lembrar tudo que eu gostava desse trabalho e desse mundo. E sabe quando você fica super animada com uma coisa minúscula que na sua vida anterior você já falava, nossa, assim, hoje eu tenho um evento essa semana, tipo, nossa, antes era assim, meu Deus, eu tenho 1.000 eventos e eu não vou conseguir em nada, e daí de repente era tipo, uau, eu tenho um evento essa semana. Então, e Aham. conhecendo as pessoas, assim, foi desafiador, foi bem trabalhoso, Uhum. mas foi muito legal, bem legal. E, enfim, aí hoje em dia super já vingou, né? Uhum. Mas. E eu tinha que fazer isso tudo enquanto eu ainda estava com o meu trabalho também rolando, né? Na Vogue no Brasil. Eu fiquei como uma editora remota, Uhum. então eu estava longe, mas eu participava super da edição da revista. E meu blog, que eu sempre tive, né? O meu blog tem também, sei lá, tem 13 anos hoje em dia, então ele também já era bem estabelecido quando eu me Uhum. mudei, mas eu não podia fazer nada comercial com ele. E quando eu me mudei para Londres, que eu fui liberada pela Condé Ah, Nast. isso que eu ia te Então, perguntar. Aí você trabalhou um tempo na Vogue, depois para Glamour também, né? Estando ainda aqui em Londres. E é, hoje em dia você criou uma empresa, né? Tem blog, o Dia de Beauté, né? E você lançou um livro também. Como é, é, traba como é trabalhar as redes sociais, né? Que a gente tem que também sempre manter, YouTube, Instagram. Como é você trabalhar aqui e ter a sua audiência no Brasil? Qual é esse então, desafio? é, Qual é esse desafio? é assim, a verdade é que você só vai acrescentando
coisas, né? Assim, o trabalho ele só cresce. Não tem assim, agora então eu posso parar de fazer isso. Eu tenho o Dia de Botê, ele sempre foi paralelo, né, ao meu trabalho como jornalista, editora. Então, eu fiquei na Vogue no total 11 anos, depois eu fiquei mais 2 anos na Glamour, quando eu já estava em Londres, e o Dia de Botê sempre esteve ali acontecendo paralelamente, só que eu não podia monetizar ele por uma questão de compliance da Condé Nast, na época. Então eu fazia, sempre levei super a sério, e aí quando apareceu o YouTube, eu entrei no YouTube, quando apareceu o Instagram, eu entrei no Instagram. Então você vai meio tocando no paralelo, e a revista, né, rolando ali. Quando eu comecei a poder monetizar meu blog, todo esse trabalho eu comecei a fazer no Brasil, porque eu já tinha meu público, minha audiência no Brasil, e logo em seguida que eu mudei para Londres, foi quando eu fechei o contrato do meu livro, e aí eu comecei a trabalhar no meu livro, que foi um processo que levou 2 anos. Deu um super trabalho, assim, é um livro, enfim, que eu me dediquei muito, é um super projeto, assim, que era muito especial para mim. Então, era meio que tudo isso ao mesmo tempo. O que eu não consegui fazer, porque daí já era coisa demais, foi realmente transformar, levar o meu conteúdo para o inglês. Isso é uma coisa que... Eu ia te perguntar isso. Eu acho que você chegou a arriscar um pouquinho, não foi? Eu tenho um bom conteúdo, assim, traduzido no Dia de Botê, tem ali a versão em inglês. No Instagram, eu faço um pouco inglês, um pouco em português. E quando, assim, eu tenho viagem, eu estou num evento que eu estou convidada pela marca no UK, porque às vezes eu vou na press trip convidada pelo Brasil, né? Então eu estou fazendo, porque é isso, assim, é muito mercado local. Então, por exemplo, a Clinique, que é uma super parceira minha, de bastante tempo já, eles fazem uma viagem anual, que vai assim, 1, 2, 3 pessoas de cada mercado. Eu sempre vou representando o Brasil. Então eu tô lá pela Clinique Brasil, então o conteúdo é todo em português. Quando eu tô, ou aí às vezes eu vou convidada pela PR da marca no UK mesmo, para fazer uma viagem lá. Daí, nesses casos, eu mudo a língua, mas a língua, assim, para mim é a grande barreira, porque eu nunca pude, não tem como você não fazer em português, e eu jamais faria isso, só que você fazer em inglês também é um trabalho duplo. Então, assim, eu diria que eu fiz o que deu, especialmente nessa época, porque daí era muita coisa ao mesmo tempo, e aí depois meio que estabeleceu e ficou assim. Mas, de fato, o meu público até hoje é mais no Brasil, e o meu trabalho é mais no Brasil. Só que funciona, né? Porque eu acho que tudo que todo mundo viveu como jeitos de trabalhar durante a quarentena é o jeito como eu sempre trabalhei desde que eu mudei para Londres. Então, eu já estava super acostumada. A única diferença para mim é que eu, em vez de estar sempre em trânsito, que era a minha vida, assim, era raríssimo eu ficar em casa, tipo assim, 2 fins de semana e a semana inteira direto, sabe? De sexta até a outra segunda, sempre tinha alguma coisa. E aí, de repente, eu fiquei em casa um monte. Então, foi bom por um lado também, que eu fiquei, sabe, assim, parada, fazendo conteúdo de um jeito diferente. E as tuas amigas influencers aqui no UK, aqui em Londres, como você ficou amiga delas? Você tem muitas amigas, não tem? Como é? Eu tenho bastante amiga. É muito legal, assim, porque no fim você acaba circulando muito no mesmo meio, né? Porque são as mesmas pessoas. O UK tem uma diferença para o Brasil que é muito mais internacional, muito mais global. Então, para começar, que tem muita gente que mora aí e que está sempre nos eventos, que é de lugares diferentes, né? Países diferentes. E aí as pessoas vão e voltam muito, sabe? Então a pessoa tá aí, mora aí, daí de repente ela não mora mais aí, daí chega alguém novo, então a pessoa vai, passa um tempo fora e tá. Então, assim, tem muito mais essa circulação, né? Eu acho que no Brasil, em São Paulo, nos eventos, era sempre muito... sempre as mesmas pessoas. Aí acho que tem uma variedade que eu acho muito legal. E então, assim, sempre vai conhecer alguém novo, mesmo que tenha ali um núcleo que é sempre o mesmo, e você acaba ficando amiga, porque você encontra de novo, e obviamente tem muita afinidade, né, assunto e interesses em comum, então eu fiz ótimas amigas de trabalho, assim.
aí. Muito bom. E você diria que o seu estilo mudou muito? Porque você fala de beleza, né? Mas fala de moda também. Eu lembro que quando eu vim morar aqui para Londres, a moça que estava me ajudando na minha mudança, chegaram caixas de roupas e tal, né? Então tinha muita regata, eu morava em São Paulo. Ela olhava e ela dizia assim para mim, Letícia, eu acho que você não vai usar essas roupas de verão aqui. Porque, de fato, Londres, a gente tem poucos dias de calor, né? E eu percebo que eu mudei meu guarda-roupa nesse. Eu moro aqui há 10 anos. Você também teve uma mudança de estilo e de guarda-roupa? Nossa, bastante, bastante. E é engraçado porque eu acho que só agora que eu coloquei na minha cabeça que tem roupas que eu vou usar no Brasil e que eu não vou usar em Londres e vice-versa. E eu não, é assim, muito por causa do clima, mas também muito por causa do estilo dos lugares. Então, eu acho que, assim, pontualmente, algumas coisas que eu percebo bastante. Porque antes, o que eu fazia? Como eu venho muito, eu tô no Brasil agora, por exemplo, eu sempre vim muito, eu venho, sei lá, a cada 2, 3 meses eu venho para o Brasil. Às vezes eu fico 5 dias, às vezes eu fico uma noite, às vezes eu fico um mês. Então, nesses quase 8 anos, essa foi a minha rotina mesmo, assim, tô sempre aqui. E eu ficava fazendo guarda-roupa transatlântico. Eu trazia todas as coisas de verão para cá, depois eu levava todas as coisas de verão para lá, e daí eu trazia só que aí eu não trazia nada de inverno para cá, e aí faz frio em São Paulo às vezes, eu falava, meu Deus, não tenho uma bota aqui. Eu comecei a deixar algumas coisas aqui, pensando um pouco melhor, só que eu nunca tive casa, desde que a gente mudou, só no ano passado que a gente voltou a ter apartamento em São Paulo, um timing ótimo, foi em março, então a gente daí nunca veio, ainda bem que a gente divide com uma amiga, então pelo menos ela ficou no apartamento, e aí agora realmente assim, eu estabeleci, são 2 guarda-roupas, eu não vou mais ficar fazendo esse cruzamento, porque dá muito trabalho e não faz sentido, porque, assim, eu acho que tem uma coisa de um estilo muito mais casual no Brasil, né? Então, a gente, assim, tem muita roupa que eu levo para Londres e meio que não encaixa na minha vida lá. E, ao mesmo tempo, eu acho que, pelo menos o que eu sinto, assim, em São Paulo, no Rio, você coloca uma roupa de manhã e é a roupa que tem que funcionar o dia inteirinho, até a hora do jantar. Então, às vezes, você vai, sei lá, numa reunião, ou assim, você vai para o escritório, mas do escritório você vai jantar fora. E é meio que a mesma roupa, sabe? Ou você vai na reunião, ou você vai no cabeleireiro e depois você tem um jantar. Não importa o que você vai fazer, é meio que essa mesma roupa que tem que ser arrumadinha de manhã para funcionar, mas ela também tem que funcionar no jantar. E Londres, para mim, são, tipo assim, 2 momentos muito distintos, que é o momento de dia, ele é muito mais casual, então eu comecei a usar muito mais jeans, por exemplo, eu não usava calça jeans no Brasil, comecei a usar muito mais jeans e malha, ou uma saia midi, malha, bota. E aí, à noite, é muito mais arrumado. Então, aí eu lembro no começo, assim que eu me mudei, eu levava roupas para usar à noite em São Paulo, eu pensava, bom, tá, então de dia eu vou usar isso e de noite eu vou usar isso. E aí eu punha a roupa para jantar e minha mãe falava, onde você vai? Arrumada demais. Arrumada. Então, assim, você não tem. São Paulo é uma coisa casual, e arrumadinha e casual meio que o dia inteiro, e Londres são esses extremos. Então, eu acho que isso, além da temperatura, né? Porque Londres, por mais que faça calor, assim, é calor quando faz calor, quando tá sol. Porque à noite já não é mais calor. Né? É muito raro ter noites quentes. Então, é muito diferente, né? Ô, Vicky, esse ano, os desfiles, né, foram feitos de outra forma. E eu acompanho você nas redes, quer dizer, você ia muito, né, para a Fashion Week, semana, Nova York, aqui, Paris, Londres. E aí você descobre, você acompanha os bastidores, então você vê muito das tendências, principalmente de beleza, né? Esse ano, como é que foi? Porque não teve isso, como se atualizar nessa pandemia? Então, é engraçado porque eu acho que já estava um pouco saturado toda essa coisa do Fashion Week. Então, eu fico comparando, assim, com, sei lá, 7, 6 anos atrás, toda essa experiência de backstage, de ver as maquiagens, de
ficar vendo ali as fotos, né, dos desfiles, tipo, a beleza, fazer trend report do que apareceu na passarela, e a maquiagem assim, apareceu esse prata em 5 desfiles, isso tudo, eu acho que saturou tanto, porque de repente tinha tanta gente fazendo isso, que eu acho que perdeu a relevância, e já estava perdendo, já vinha perdendo a relevância. Então eu, assim, sei lá, em 15 anos fazendo isso, eu acho que de uns 3 anos para cá, eu parei de fazer esse tipo de conteúdo, do mesmo jeito que a cobertura de tapete vermelho também, né? Tinha aquela época que a gente fazia a cobertura de tapete vermelho, o negócio, porque começou a ter tanto tapete vermelho, era tanta coisa para olhar, que se você visse, você tava o seu ano inteirinho, porque é um festival atrás do outro, uma premiação atrás do outro, o ano inteiro. E o Fashion Week meio que virou isso também, né? Porque você tem o Prêt-à-Porter, são 4, um mês, 4 cidades. Quando você vê, já chegou a alta costura do verão, aí quando você vê já o Prêt-à-Porter de novo, daí já é a alta costura do inverno, e aí tem o cruise e o resort no meio do caminho. Então, assim, é tipo, é o ano inteiro. E aí é um negócio que é tanta informação que já não é mais nenhuma informação, sabe? Então, eu acho que passou a ser, para mim, pelo menos, uma coisa que quando tem passou a ser a exceção. Assim, uma coisa, uau, que chamou a atenção, óbvio que eu sempre vou olhar o que teve na Chanel, o que teve na Dior, porque sempre vai ter alguma informação ali, mas realmente virou uma coisa muito... E também um tipo de conteúdo que estava em todo lugar, então eu acho que perde um pouco do apelo, sabe? E aí é engraçado, porque calhou de toda essa coisa do coronavírus, deu uma matada no Fashion Week, né, e no formato, que eu acho que estava precisando ser repensado. Não sei como vai ser daqui para frente. É isso que eu ia te perguntar. O que vai ser daqui para frente? Não sabemos ainda. Nem ideia. Eu, particularmente, assim, não engajei pouquíssimo na coisa do virtual. Para mim, foi, assim, o momento para fazer a pausa mesmo, sabe? Eu entendo, obviamente, as marcas, né, têm que movimentar, mas eu acho que as marcas também têm que pensar em como... Porque não vai ser alguém que vai vir de cima e falar, então, agora o Fashion Week é assim, né? Eu acho que cada marca agora tem que pensar num formato. E, então, de novo, assim, acho que tem as pessoas, né, as marcas que são players mais importantes, que todo mundo está olhando e como que está fazendo. Acho que as apresentações de alta costura agora foram um negócio que daí já deu tempo, né, das marcas meio que entenderem e ver como que você pode contar a história, e você vê como cada um está contando histórias de maneiras diferentes. Então, eu acho isso super interessante, e eu estou bem curiosa para ver como vai ser quando voltar, assim, a ser ao vivo. Vamos ver. Vamos ver. Uma outra coisa que eu acho que está também num certo excesso são as redes sociais, né? Assim, é uma abundância de rede social, e agora surgiu mais uma, que é a Clubhouse. Eu tentei entrar e te confesso que acho que ainda é muita coisa acontecendo e muitas pessoas falando ao mesmo tempo naquela sala. Como você vê essa inundação, né, de assuntos, de pessoas falando? Você já está no Clubhouse, você gostou? Como é que você está vendo esse momento? Nossa, realmente, assim, a gente vive na era da informação, tipo assim, cai do céu, vem de todos os lados. Acho que o silêncio, hoje em dia, ele é uma coisa bem rara, né? E a gente ficar, assim, contemplando. Eu sempre penso nisso quando, sei lá, você está numa mesa jantando, você e seu marido. Aí o marido vai no banheiro. A primeira coisa que você faz é pegar o celular. Tipo, se não existe um momento que você não está, sabe, assim, interagindo, só olhando a vida ao seu redor. E é uma coisa que eu me policio um pouco para fazer, apesar de que eu trabalho, né, no celular, então sempre eu estou devendo alguma coisa. Então, eu vivo esse dilema entre ter momentos de pausa, mas também otimizar os momentos que eu tenho sem estar fazendo nada para, tipo, senão a demanda ela é infinita. Mas, assim, eu acho que tem realmente muito conteúdo. Eu acho que o Instagram, ele já amadureceu no sentido de você ter... existem mundos diferentes dentro do Instagram, né? Então, eu acho que você pode ir por um caminho mais editorial,
de fazer um conteúdo quase como repensado, né, com uma cabeça de revista quase, que você tem ali uma grade, que você tem uma coisa que é bem, assim, estruturada, bem editorial mesmo, como um portal ali, isso dentro do Instagram. Ou você pode ser uma coisa que é puramente entretenimento, então, assim, você não tá lá para ensinar nada ou trazer nenhuma informação, é entretenimento mesmo, né, igual você iria assistir um stand-up, você tá ali vendo no Instagram, aí tem toda o perfil de, que eu chamo, de Big Brother, porque assim, é você acompanhar a pessoa, compartilha o dia a dia dela, a vida dela, e aí, então, assim, são coisas diferentes que, no começo, a gente não tinha muita ação, né, então, eu tô no Instagram desde novembro de 2011, né, então tem muito tempo, e no começo é assim, você vai fazendo tudo, o que você tá fazendo aqui? Você não tem um pensamento, tipo, pera, eu acho que eu sou uma pessoa mais do conteúdo, não, eu sou uma pessoa mais entretenimento. Eu acho que hoje em dia você já consegue, assim, quem entra agora, por exemplo, você já consegue fazer uma coisa mais targeted, sabe? Para o que é o seu objetivo. O Clubhouse, nossa, é uma loucura, né? Porque o Instagram, ele virou um app que, assim, é impossível. É engraçado que tem umas pessoas que falam assim, já era o Instagram, agora veio uma rede, não era nada. Assim, é muito difícil hoje em dia a gente... É isso que eu estava falando aquela hora, assim, o trabalho, ele não diminui, ele só vai aumentar, só acrescenta coisas. Então, o Instagram, antes era só blog, aí veio YouTube, Twitter, Instagram, aí apareceu o Snapchat. Aí, era mais um. O Snapchat, assim, pra gente que, né, sei lá, o trabalho que eu faço de beleza, moda, esse tipo de universo... Pra gente, assim, ninguém mais usa o Snapchat, mas, assim, não é que morreu o conceito e o jeito de fazer conteúdo, ele tá ali como stories, né? Então, você acrescentou, dentro do Instagram era só foto, daí tem stories, daí tem o Reels, daí tem o IGTV, aí tem a live. Então, só naquilo, você já são 1000 coisas diferentes, né? Que são pensamentos diferentes de como você compartilha o conteúdo. Então, já é um universo. Daí vem o Clubhouse, que, assim, das duas, uma. Ou ele vai... dar certo, vai se estabelecer e vai ser mais uma coisa para a gente fazer, igual o YouTube, o Instagram com o IGTV, queria, assim, fazer as pessoas migrarem do YouTube. O YouTube você não vai matar, mas o que acontece? Você tem que fazer os dois, porque você tem que fazer também o IGTV, e um é de pé e o outro é deitado, então você não pode usar o mesmo vídeo. Não. Então é um trabalho duplo, né? E aí você pensa, então, o que eu vou deixar para o IGTV e o que eu vou deixar para o YouTube? Então o Clubhouse, ou ele vai virar mais uma plataforma que tem ali um estilo específico, que é esse do podcast live e tal, ou o Instagram vai copiar, como ele fez com os outros, vai criar uma ferramenta do mesmo jeito e as pessoas vão migrar, mas assim, vai ser mais uma coisa dentro do Instagram. Então, eu acho que, assim, o negócio que é interessante, quando aparece uma plataforma nova, a mesma coisa o TikTok, né? O TikTok também bombou, eu acho que o TikTok, ele ainda tem ali, tá rolando, né? Mas o Reels é o TikTok, né? Então, no fim, eu falo assim, eu, sei lá, eu não tô no TikTok, eu não me entendi muito bem, mas eu tenho que fazer o Reels de qualquer jeito. E eu acho que o Clubhouse é legal, o apelo é essa coisa do imediato, né, porque não grava, não fica para depois, então você entra ali, você tá ali ouvindo, e essa coisa de não ter filtro, não ter edição, e de você juntar pessoas que eventualmente você não juntaria, e é muito fácil, né, você tá lá falando, daí entra uma pessoa e fala, que legal, fala aqui também, aí você pode também trazer o público para conversar, né, então é uma coisa que você, às vezes a pessoa tá ali falando com uma pessoa que ela nunca imaginou que ela poderia estar falando junto. Então, eu achei bem interessante. Mais, é que daí junto não é só tu e a pessoa, né? É tu, a pessoa e mais 1000. Então, total, é uma um pouco... Eu fiz uma sala só até agora, eu achei super interessante, eu achei bem diferente, assim, então, sei lá, eu senti que o conteúdo que a gente fez ali, eu combinei com uma amiga de fazer, e aí entraram algumas outras que são também, sei lá, era eu com a Bárbara Migliori, que era diretora de moda da Vogue, a gente tem, assim, a gente se conhece há anos, a gente trabalhou juntas por muito tempo, e agora ela saiu e está fazendo conteúdo digital, então era uma conversa meio sobre
essas transições. Daí a Paula Merlo, que é a atual, né, diretora de redação da Vogue, entrou, daí a gente pôs ela, daí apareceu a Camila Coutinho, daí a gente pôs ela. Então, virou um negócio, assim, e eu senti que a conversa que a gente teve lá não é um conteúdo que estaria em nada que eu teria feito se não existisse o Clubhouse, entendeu? Sim. Então, eu acho que tem um ponto ali, acho que tem uma relevância, mas para mim o grande desafio é assim, encaixar mais um conteúdo na grade de coisas para fazer. Uma influenciadora. E, bom, já estou aqui finalizando, eu queria te perguntar, agora você tem esse apartamento em São Paulo, tem a tua casa aqui em Londres, isso significa que você vai ficar ainda mais dividida? Quais são os teus planos aí? Ficar entre uma cidade e outra? Não, na verdade eu acho que eu vou ficar igual já era antes. Talvez o meu marido venha mais para o Brasil, porque ele vinha bem menos. Então, talvez tendo a casa, porque ele trabalha em Londres para uma empresa que é brasileira. Então, ele também, assim, ele está no Brasil, não é que ele está completamente, né, ele pode estar em São Paulo e trabalhar no escritório de São Paulo. Então, talvez isso mude, talvez ele venha mais, mas para mim é mais para ter um meu espaço, assim, o armário ali, que eu sei que eu posso vir de mala de mão, sonho, fazer o voo Londres, São Paulo de mala de mão, chega, tá tudo lá. Acho que foi mais para facilitar isso, assim. Então, continua em Londres também. Sim, demais. Não, eu amo Londres, eu amo morar em Londres. A gente realmente não tem planos, assim, de não morar em Londres. Obviamente que o ano passado foi impossível planejar qualquer coisa e esse continua sendo, né? A gente veio para passar Natal e Réveillon, a gente sempre vem. E a gente, né, sabia que esse ano, assim, a gente queria estar no Brasil no verão e não em Londres no inverno. Então, é o que a gente sempre faz e a gente não achou que fazia sentido não fazer esse ano. Só que eu não achei, saí da minha casa dia 12 de dezembro, não achei que eu não ia voltar nunca mais, né? Agora a gente tá assim, e é isso, não dá para fazer o plano que eu vou voltar, não sei. A gente, assim, eu vou esperar agora esse negócio da quarentena do hotel, porque dá para ficar, essa experiência incrível que você paga 1.750 pounds para ficar no cubículo do hotel de aeroporto, comendo comida de avião. Tá bom. Bom, Londres está aqui te esperando. Muito obrigada pela entrevista, Vicky, foi um prazer te conhecer. E o Manda Brigadeiro hoje fica por aqui. E até a próxima.